vídeo anterior, a gente viu a história da saúde pública durante o período do regime militar. É importante a gente perceber como podem ser desastrosos os resultados quando a população não é ouvida e quando a gente está sob um regime autoritário, que abafa e reprime toda e qualquer manifestação contrária às políticas públicas estabelecidas. Dessa forma, a gente vai acompanhar agora o período da Nova República, um período em que o país estava imerso em um sentimento de esperança e de querer coisas melhores mesmo para o futuro, confiando na redemocratização e no poder da voz popular quando reflete nas políticas públicas do Estado. Oi gente, meu nome é Francesca e nesse vídeo eu vou estar falando sobre os principais acontecimentos nos períodos de 1985 até 1988. Esse período ficou conhecido como a Nova República, na verdade o início da Nova República. Bom, esse período ele é inaugurado com a eleição indireta de Tancredo Neves. Porém, por questões de saúde e posteriormente pela sua morte, Sarney sobe ao poder, o seu vice. Assim, o governo de Sarney ele foi marcado, principalmente do lado da política, por um mandato conturbado e ambíguo, uma vez que ministros, assim como o próprio presidente, foram aliados da ditadura militar. Sarney manteve laços clientelistas com parlamentares, negociando cargos e, além disso, liberou verbas públicas para emissoras de TV. Com essa democracia comprada, o governo de Sarney conseguiu estender o seu mandato por mais um ano. Do ponto de vista econômico, o mandato de Sarney foi marcado por uma altíssima inflação, graves problemas nas contas públicas e, além disso, havia a moratória do FMI. Na tentativa de solucionar esses problemas econômicos, foram feitos 4 planos. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão. Todos esses 4 planos falharam, mesmo possuindo algum tipo de sucesso inicial. No governo de Sarney, trocamos 2 vezes de moeda. Passamos do cruzeiro para o cruzado e do cruzado para o cruzado novo. Além disso, no ano de 1987, o Brasil passava por uma inflação altíssima, chegava a 20% ao mês. Assim, essa inflação causou mobilizações sociais enormes por todo o país. E Sarney usou do arcabouço autoritário, vindo do regime militar, para conter essas mobilizações. Em 1986, os parlamentares eleitos ficaram responsáveis pela criação da Constituição. Dessa forma, o Congresso Nacional passou a ser uma Assembleia Constituinte, que elaborou e votou essa Constituição. Além dos parlamentares, a população também participou, mandando sugestões, que foram 120 no total. Assim, a Constituição de 1988 trouxe importantes mudanças. São elas: o direito à greve, ampliação da licença maternidade para 4 meses, ampliação do direito ao voto para analfabetos, cabos e soldados, garantia do seguro-desemprego e a garantia também de direitos individuais. Dessa forma, a Nova República, mesmo tendo sido inaugurada por raízes autoritárias, ainda assim conseguiu elaborar uma Constituição muito preocupada com as causas sociais. A época de crise, em meados dos anos 80, acarretou uma mobilização da população em prol de direitos individuais e coletivos, além de uma reformulação sobre o papel do Estado. A Sexta República, ou Nova República, trouxe consigo a implementação de um novo modelo constitucional. Em 1988, foi promulgada a Constituição Cidadã, vigente até hoje, que garantia direitos fundamentais. Dentre eles, o acesso universal à saúde e o direito a tratamentos de doenças. Com o advento desse novo modelo constitucional, surgiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Marcando o período de redemocratização do nosso país,
A década de 80 foi conhecida como a década perdida. Isso porque, ao acabar a ditadura militar, o Brasil se encontrava em constante crise e dívidas externas. Com o fim da ditadura militar e o início da redemocratização do nosso país, os governantes da época tiveram que propor políticas públicas que melhorasse a qualidade e as características das nossas relações econômicas, procurando estabelecer políticas, projetos e atividades que revertessem esse cenário de dependência do capital internacional. Como políticas públicas pensadas na época, foram criados alguns planos econômicos para que fosse revertido essa situação econômica do país. Em 1986, foi criado o Plano Cruzado, cuja finalidade era valorizar a nossa moeda. A moeda, então, passou do cruzeiro para o cruzado, havendo, então, o congelamento de preços. Contudo, esse plano acabou sendo fracassado porque, com o congelamento dos preços, os varejistas, na época, acabaram estocando muitos produtos e tendo dificuldades para manter o mercado ativo. Eu vou falar agora sobre a questão das doenças endêmicas no período da Nova República. O avanço da microbiologia como ciência a partir do final do século XIX trouxe impactos para o Brasil já na segunda metade do século XX. Algumas doenças foram melhor controladas, seja pela ação de programas de controle, ou seja pela melhoria do planejamento urbano, do saneamento e da melhoria das condições de vida. Como exemplo, nós podemos citar o controle da doença de Chagas e da ancilostomíase. Já no início da década de 80, nós tivemos no Brasil os primeiros casos de AIDS. Contra a expectativa dos sanitaristas na época, a doença se tornou um dos mais importantes problemas da saúde pública. Tanto que, em 1990, ela chegou a reduzir a expectativa de vida da população masculina. Essa doença inicialmente se manifestou em grupos isolados, mas rapidamente se alastrou por diversas classes sociais. Também em 1987, nós tivemos os primeiros casos de dengue no Brasil. Em 1990, a região de Ribeirão Preto contou com mais de 3 mil casos de dengue. E quais eram as políticas de saúde pública durante o período da redemocratização? Bom, a gente já sabe que durante a ditadura, essa coisa de políticas públicas, de políticas sociais, era considerada uma conversa de comunista. Então, o governo não dava tanta prioridade assim. Ocorreu a mesma coisa que ocorria no período Vargas. O acesso aos IAPs era para quem era trabalhador assalariado. E a gente sabe que isso era uma coisa muito rara no país, por causa da economia. Então, você só poderia recorrer às santas casas ou pagar por saúde. O que o governo fazia, na verdade, era as políticas preventivas. Lembrando que temos um Plano Nacional de Imunização desde 1973. Então, é assim, a medicina curativa ficava por conta de particulares e a medicina preventiva por conta do Ministério da Saúde. Mas algo muito interessante estava ocorrendo nos anos 70. Os médicos, os profissionais de saúde e as escolas de medicina começavam a testar hipóteses, testar modelos daquilo que eles entendiam de saúde pública. E essas pessoas buscavam uma reforma sanitária da estrutura brasileira. Esse é o chamado movimento sanitarista. O movimento reuniu várias propostas que foram enviadas ao Congresso Nacional no documento Saúde e Democracia. A partir disso, foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. E nessa conferência participaram não só os profissionais de saúde, como membros da sociedade civil, que são os usuários do sistema. As discussões dessa conferência fomentaram a base do que conhecemos hoje como SUS. Só que ainda não estamos no período que temos uma Constituição que defende a saúde como direito de todos e dever do Estado. Estamos no momento de reformulação do nosso ordenamento. Mas, nesse meio tempo, o sistema que tinha foi reformulado para os SUDs em 1987, que são os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde. O que aconteceu? Os hospitais que eram geridos pelo Ministério da Previdência, que era no âmbito nacional, foram passados para os governos estaduais. Assim, por um curto espaço de tempo, os hospitais que eram de medicina curativa ficaram a cargo do governo
e a medicina preventiva continuou a cargo do Ministério da Saúde. Mas nesse meio tempo, a população teve um acesso a esses serviços de forma gratuita. E assim, a gente chega ao fim da nossa série histórica sobre a saúde pública no Brasil antes da criação do SUS. A gente espera que tenha sido tão bom para vocês assistir aos vídeos como foi para nós produzi-los. Conhecer a nossa história dá uma noção muito ampliada do que é o nosso presente e de como a gente pode construir um futuro melhor. Então a gente pede que vocês curtam, compartilhem esses vídeos com os amigos, nos grupos de família e façam reverberar esse conhecimento sobre toda a nossa trajetória de saúde pública até que a gente chegue ao SUS. Que a gente possa entender que o sistema é nosso, ele foi conquistado pelo clamor público, pela necessidade de demandas reais da população. E que a gente entenda de uma vez por todas que é nossa responsabilidade lutar para que o sistema seja cada vez melhor. Isso não significa que a gente não possa criticar, não possa reconhecer as falhas, mas significa que a gente tem que se enxergar como um povo unido para um futuro melhor, para que a gente consiga galgar atendimentos que a gente merece e que a gente deseja para todos. Muito obrigada por assistir esses vídeos até aqui e por compartilharem desse momento. A gente espera que tenhamos muitos e muitos mais espaços de diálogo e discussão sobre a construção de uma saúde pública mais justa, equânime e do nosso papel nessa luta para que o SUS legal seja cada vez mais parecido com o SUS real. Oi, gente, meu nome é Francesca. Olá, meu nome é Pedro Vilela. Olá, meu nome é Luísa Udi. Olá, eu sou Guilherme Eustáquio. Olá, meu nome é Cíntia Santos. Sou Rafael Públio e eu faço parte do projeto de extensão Bem-vindo, Saúde, Saúde e Autonomia aqui também da UFMG. Beijo!